Jürgen Klopp, o técnico heavy metal que está mudando o panorama da Europa. Sim, esse é o título do livro. E galera, primeira coisa, será que compensa comprar esse livro? Será que compensa você gastar seu suado dinheirinho para entender a história do Jürgen Klopp, desse grande técnico alemão? Então galera, quem me acompanha lá no Instagram, o Pedro Vitor, viu que eu estava já comentando ali nos stories que eu estava lendo esse livro e até brinquei que tava para nascer alguém que gostasse mais de futebol, seja o Klopp ou seja eu. Então, resolvi fazer essa resenha de um assunto que a gente fala pouco aqui no HDJ, que é sobre livros do futebol, que a gente sempre fala muito sobre jogos, sobre vídeos, sobre filmes, até um ponto, mas falar também sobre uma leitura que a gente pode fazer sobre o mundo dos esportes. Esse livro aqui, ele pega bem a carreira do Klopp, começando antes mesmo dele nascer. Ele fala um pouquinho do pai do Klopp, que era realmente o apaixonado por futebol da família, e que ele queria fazer com que as irmãs do Klopp tivessem esse interesse por esportes. Só que não era muita praia delas. Quando nasce o Jürgen ali, aí acaba isso levado para ele. Ele é um cara que disputa todos os esportes, joga todas as coisas, vôlei, basquete, um monte de coisa. E aquilo ali faz nele um senso de sempre estar se exercitando e ao mesmo tempo de ser muito competitivo. O cara era competitivo desde tudo, e o pai dele tinha muito aquela visão do ainda dá pra melhorar, aqui ainda dá pra melhorar. Tipo, ele tirava 10, você fala assim, mas você ainda pode melhorar isso. Ah, você fez 5 gols, podia ter feito 6. Então, esse grau de cobrança que a gente vê do Klopp técnico, a gente consegue ver também dentro do livro, falando um pouquinho da história do pai do Klopp. Então, é bem relacionado isso aí. Então, é uma coisa que a gente não conhece tanto por não saber, às vezes, a história da pessoa, mas pesquisando mais a fundo, lendo o livro, a gente consegue entender algumas nuances, algumas coisas interessantes sobre a vida dele. É um livro relativamente médio, não dá nem pra dizer que nem que ele é grande, nem que ele é pequeno, são mais de 300 páginas, então é um livro pra você ler aos poucos. Eu sempre tava lendo ele no meu horário de almoço, então todo dia ali lendo umas 20 páginas ali, dá pra você ao longo de uns 15, 20 dias você terminar ele. É uma leitura bem de boa, é uma leitura até fácil de se fazer. Dois complicadores ali para quem não tá tão acostumado primeiro, muito termo em alemão. Como fala do Klopp, sendo um técnico alemão, muitas vezes o autor ele usa os termos em alemão, aí coloca do lado da tradução. Então, às vezes, quando é relembrado, quando é falado, às vezes é um pouquinho difícil. Segundo ponto, o livro ele não é tão cronológico assim. Ele começa falando um pouco da infância dele, a carreira dele como jogador, que o próprio diz que ele não era tão bom assim não. As pessoas falam que até que ele era um jogador ok, muito dedicado, mas ele mesmo falava que não tinha tanta qualidade técnica assim. Então é curioso, um ponto que passa por todos os itens do livro é que ele adorava se sacanear, né? Como a gente viu nas próprias entrevistas dele. Mas divagando aqui, voltando, fechando esse parênteses, é um livro que ele não é tão cronológico. Então, ele começa falando um pouco da vida dele antes do futebol, vamos dizer, um pouquinho da carreira de jogador, primeira experiência como técnico, que foi no Mainz, da Alemanha, depois Borussia Dortmund, depois Liverpool. Só que não é um livro em que os primeiros capítulos falam da vida, depois os capítulos seguintes do futebol dele como atleta, depois fala do Mainz, Borussia, não, é algo meio misturado. Então, os primeiro capítulo você fala da vida, segundo Mainz, terceiro Borussia, quarto Liverpool, por exemplo. No quinto, volta a falar da vida dele, mas com outra roupagem, com outro assunto. Por exemplo, se no primeiro fala da vida, do amor esportivo e tal, aí depois começa a falar sobre tática, sobre história, traz algumas coisas de quando ele foi comentarista de Copa do Mundo, que ele trazia pranchetas táticas, a parte de inovação tecnológica que ele sempre gostou e trouxe, e às vezes falando, até tem um trecho do livro que fala que ele usava a mesa tática dentro das transmissões da TV, da ZDF, que é uma TV aberta alemã, para falar da Copa do Mundo. E depois volta falando que ele fazia isso no Mainz, que ele já fazia desde o período anterior, o que meio que fica indo e voltando no tempo, porque você tem muitos personagens ali que dão pequenos relatos sobre o treinador. Mas esse é o contexto geral. É um livro que eu considero muito bom, é um livro que ele traz bastante informação sobre a vida dele. Você entender a mentalidade, entender
o porquê que ele fazia tantas coisas. Não é um livro tático, não é saber qual era o padrão de jogo tanto dele, se ele jogava um 4-4-2, um 4-3-3. Não é essa praia. É muito mais para você entender o porquê que ele tomava determinadas decisões. Por que que às vezes ele não ia nos jogadores mais badalados, qual era o perfil dele. Então tem até alguns trechos bem bacanas que é tipo, ele fazendo entrevista com o jogador, e o jogador fala assim, o que que eu quero ir? Eu quero ir pra jogar muito, ter muita minutagem e ter sucesso. Aí ele falava, você não pode vir com essa mentalidade, você tem que se dedicar pelo time pra todo mundo jogar junto. Se o conjunto ir bem, você também vai se destacar. E ele sempre tinha essa visão um pouco olhando pro todo, sempre uma visão muito coletiva do futebol, até comparado até como tá ali na parte inicial do livro, que mudou o panorama da Europa, porque na própria Alemanha tinha muita cultura do futebol individual, que lembra muito o jeito brasileiro da gente pensar futebol, que a gente pensa sempre como time, uma coisa muito mais individual, do talento individual, enquanto ele vai para uma linha de jogo coletivo, de às vezes ter um time que é limitado tecnicamente, não tem muitas estrelas, mas que eles juntos, cada um vai fazendo ali um papel de entrega máxima, de alta voltagem, do time correndo o jogo todo. Então tem muito esse perfil, mostra também que ele sofreu muito mais do que ganhou, então ele perdeu muitas competições e até ele próprio coloca assim, que se a gente perdeu, mas foi fazendo o nosso melhor dentro da nossa proposta, tá tudo bem. Então é algo que para os alemães é algo compreensível, mas para o torcedor brasileiro não sei até que ponto a gente entenderia, então é bom fazer esses paralelos, mas eu falo, livro bom, história muito bacana, principalmente se você vier com a ideia que você está indo para ouvir a história do Jürgen Klopp, não necessariamente papéis táticos. E a questão que eu falo, a leitura ela é só um pouquinho complicada porque você tem que ficar indo e voltando no tempo. Então, você vai ouvir coisas sobre ele, aí vai chegar um termo que vai falar sobre a influência de uma determinada pessoa na carreira dele, aí no capítulo seguinte vai ser antes dessa pessoa chegar, e depois vai voltar para depois dessa pessoa aparecer. Então, tem esse complicador, além de que não é todo mundo que lê 300 páginas, né? Vamos ser bem sinceros, tem gente que não consegue, que tem muita essa questão. Mas a linguagem do livro, exceto bastante termo em alemão, é bem fácil de entender, dá para ler tranquilo, a leitura ela é gostosa. Só realmente fica esse pontinho de que ele não é tão cronológico, então quem precisa daquela linha bem passo a passo vai sofrer um pouquinho, mas recomendo, se for para botar na escala padrão de qualidade de livros, no mínimo vai ganhar um 8 ou 9, porque é um livro muito bom. E vamos lá, mas se vocês gostaram dessa história de a gente falar de livros também do futebol neste canal, eu já tenho o próximo, já vou até pegar aqui na mesa, que é Mourinho Rockstar. Vamos falar também de José Mourinho. Então, se vocês gostaram dessa vida, nossa, além de falar de história do futebol, a gente também falar de personagens do futebol, também refletindo sobre as suas carreiras através dos livros, então já deixa o like, já comenta aí, já compartilha com a galera e quem sabe a gente não faz também sobre José Mourinho. Eu tenho alguns outros livros de futebol, então quando eu ir terminando eles, dá pra ir fazendo o vídeo, é até um bom motivador pra gente ler. Mas é isso, até mais.